Eu fico muito feliz pelo convite que recebi para estar com vocês aqui. E nós começamos hoje, a gente começa hoje uma série, com 4 encontros, para falar sobre a missão possível. Missão possível. E você não pode perder. Você que está nos acompanhando também aí pela rede social, você vai participar conosco, a despeito de não estar aqui, já é o nosso convidado para estar nos acompanhando e participando das nossas atividades durante esse período. Eu quero aproveitar aqui para fazer algumas perguntas para a gente refletir acerca do tema dessa tarde. A primeira pergunta é: você é feliz como adventista do sétimo dia? Sim? Você sabia que a felicidade espiritual tem muito a ver com o grau de envolvimento com as coisas espirituais? Por exemplo, quando Deus cria Adão e Eva, embora o ambiente fosse perfeito, havia a necessidade de Adão trabalhar. Porque a utilidade nos faz um pouco mais felizes. Da mesma forma, eu pertenço à Igreja Adventista do sétimo dia. À medida que eu me envolvo no trabalho missionário, por exemplo, eu me sinto mais útil. Eu vejo que Deus usa a minha vida para melhorar a vida de outras pessoas, e isso faz com que eu me sinta mais feliz dentro do contexto religioso. E de antemão quero dizer que a vida do banco ou de ociosidade é inimiga da felicidade espiritual. Tendo feito aí essa introdução, vamos para o tema de hoje. Qual é a sua obra? Já que você é feliz, ou pelo menos um ou outro ali disse que está mais ou menos, qual é a sua obra? O que Deus espera de você? Você já se perguntou alguma vez? Vamos lá, no plano da salvação, o grande conflito entre o bem e o mal, onde está você? A gente compreende que Deus coloca os anjos à disposição para atuar em vários aspectos, mas a obra de levar a notícia da salvação para outras pessoas foi deixada para a gente. Então, quando eu pergunto para você qual é a sua obra, é porque Deus tem uma expectativa da gente. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Você vai abri-la no Evangelho de João. Eu também vou projetar o texto para que você possa acompanhar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Que diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui Jesus dizia para os discípulos que aqueles que acreditassem nele faria algo semelhante ao que ele fez. Você me entende? Ou seja, aquele que crê em Cristo, ele tem uma vida de serviço. Ele tem uma vida de utilidade. Ele não olha só para si. Ele enxerga quem está do lado. Ele consegue se condoer diante das aflições humanas. Aquele que crê em mim, disse Jesus, fará as mesmas obras que eu faço. Agora, o que Jesus fez? Dentre as muitas coisas, e eu quero destacar aqui algumas delas, Jesus começou quebrando o preconceito. Para fazer a grande obra que ele devia fazer, ele começou invertendo alguns valores que eram vistos como regras de fé da época. Por exemplo, era proibido um judeu se aproximar ou se alimentar com gente de índole duvidosa. Mas o que Jesus fazia? Permita-me descer um pouco.
Jesus se misturava com as pessoas. Jesus tocava as pessoas, tá? Então, o primeiro passo para que Jesus cumprisse a missão era não permitir que a barreira do preconceito ficasse interpondo, né, o seu trajeto, o seu processo. E ele fez, assim, tremendas coisas. Mas ele começou por quebrar a barreira do preconceito. Eu quero apresentar para vocês aqui algumas imagens. E essas imagens vão nos dar, assim, um rumo. Quando a gente olha para o nosso povo, o povo brasileiro, que característica tem um povo brasileiro? Oi? Como? Feliz. Mas assim, quando você observa o biotipo do brasileiro, como é que é? Oi? Diverso. Como então cumprir a missão numa comunidade diversa? Lembre-se, eu estou falando do preconceito de início. Para que eu comece a cumprir a missão, como Jesus cumpriu, eu preciso olhar a diversidade não mais como um problema. Eu sei que é fácil para a gente conversar com quem pensa como a gente pensa, correto? Se relacionar com os iguais. Mas Jesus não veio para se relacionar com os iguais apenas. O que você acha que Jesus viveu quando ele teve a oportunidade de conversar com aquela mulher samaritana? Ele quebrou uma barreira tremenda ali. O que você acha de Jesus ter entre os seus discípulos um que era coletor de impostos? Então você começa a perceber que Jesus, para cumprir o seu ministério, e o ministério se faz com gente, ele precisou olhar para a diversidade não como um problema. E aí Jesus começou a tratar cada pessoa de acordo com a sua cosmovisão. E eu sei que você quer fazer uma revolução nessa cidade, amém? No seu bairro. Mas comece mudando a sua cosmovisão. Como é que você vê os outros? Vou passar aqui uns passos, apresentar alguns passos para vocês de como vocês podem cumprir a missão. Eu sei que a cada sábado vocês terão a oportunidade de fazer reflexões. Tá, pastor, alguém pode se perguntar, eu tenho dificuldade de me aproximar de alguém para poder falar de Cristo. Qual é a minha sugestão? O que está escrito aqui? Indo, faça discípulos. Mas indo para onde? Quanto tempo você passa no trabalho? O ser humano passa 1/3 da sua vida no trabalho. E no trabalho a gente estabelece relacionamentos com os colegas de trabalho. Então, o seu trabalho pode se tornar um bom lugar para o testemunho. Pense bem, se 1/3 do tempo você passa no trabalho, 1/3 do tempo passa dormindo, e sobra mais 1/3 para você fazer as outras coisas. Então, enquanto você vai, no seu caminho, você lança a semente. Você lança a semente. Até porque é muito mais fácil de você cuidar da semente ali. Então, a ideia é, você trabalha com o quê? Eu trabalho numa área empresarial X. Pronto. No seu caminho, enquanto você vai, lance a semente. Porque se você lança a semente enquanto você vai, você não precisa reservar um tempo no sábado à tarde para fazer missão. Porque missão não deveria ser um projeto. Testemunhar não deveria ser um projeto, deveria ser um estilo de vida. Tá, pastor, mas aí, como é que eu faço? Academia, né?
Eu estou trazendo algo muito prático para vocês. Será que dá para a gente cumprir a missão num ambiente como este? O que vocês acham? Quem acha que dá, levanta a mão. Quem acha que não dá, levanta a mão. Quem é neutro, não levanta a mão. Um tempo atrás, eu montei uma classe bíblica numa academia. Eu poderia estar falando de outras estratégias aqui, mas vou falar daquilo que eu uso, que é prático. Eu treinei um tempo numa academia, eu não vou fazer o marketing agora dela, né? Embora eu treine ainda hoje. E aí eu percebi assim, Senhor, eu passo tanto tempo aqui, né? Venho todo dia e tal, treino. Só que eu sou um pastor, o que eu faço para poder ajudar as pessoas que vêm aqui? O que eu faço para não deixar de ser pastor aqui? Eu bolei um plano. Falei, pronto, eu vou me apresentar para o gerente da academia em algum momento e vou orar com ele. Vou pedir para fazer uma oração com ele. Nós, normalmente, temos medo de abordar as pessoas para orar, por exemplo. Então, procurei o gerente para orar com ele, me recebeu muito bem, me apresentei ali, orei de boa e tal. Uma semana depois, eu estou lá no treino, no meu supino, de boa, chega o gerente, amigo, pastor, você pode passar na minha sala depois? Você pode orar comigo de novo? É porque a academia está tendo umas coisas complicadas aí, alguns acidentes e tal, a gente está bem aflito aí, eu estou preocupado e eu estou precisando de Deus. Quer dizer, qual é o lugar que a gente cumpre a missão? Qual é a hora? Por isso é que eu digo, enquanto você vai, você cumpre. Orei mais uma vez com ele e fomos nos aproximando. Chegou o dia do personal trainer. Falei, pronto, agora eu quero fazer um negócio maior. Aproveitei, fui até um restaurante bem interessante lá da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. E fiz uma surpresa para o grupo, né? No dia deles ali. Fiz um cartãozinho, mandei pelo WhatsApp e os convidei para um jantar comigo. Pelo dia deles. E foi muito interessante porque eu era um aluno da academia. Depois das 22 horas, encerrou o expediente, eles foram jantar e foi muito interessante. No dia seguinte, eu já estava com a classe bíblica montada. E alguns diziam, pastor, meu filho vai nascer, o senhor pode apresentar que dia? Então, é por isso que eu quero dizer para você que a missão ela é possível, desde quando você não complique a missão. É claro, fui transferido para cá, não pude concluir o trabalho lá, mas deixei amigos estudando a Bíblia, fruto de um ambiente que ninguém diria, dá para fazer. Ou seja, a missão ela é possível. Enquanto você vai, você lança a semente. Então, falei do trabalho. Nós temos a gente tem vivido aí o século da solidão, né? Os estudos mostram que o lado tecnológico hoje, embora nos ajude bastante, promove uma espécie de afastamento. Ainda assim, as pessoas desejam se relacionar. Elas querem. Porque a solidão promove vários malefícios para a saúde. O cristianismo, por outro lado, é uma religião que tem a ver com relacionamentos. Então, tem tudo a ver com a necessidade da época. É um ouvido, sabe, amigo? É um suporte. Foi assim que Cristo fez. O método de Cristo, né? O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, né? Ajudava, granjeava a confiança e dizia, agora vamos juntos? E não foi isso que eu tentei fazer com o pessoal da academia? Eu tornei-me importante para eles.
numa data especial. Quando ninguém notou, eu notei. Então você precisa pensar nesses aspectos. Como eu posso me aproximar de alguém, do meu trabalho ou da minha rotina, de forma que eu consiga alcançar o coração dessa pessoa? O que você acha de fazer visitas para os amigos num período de luto? Será que ajuda? Depois que uma pessoa morre, os entes queridos sofrem quanto tempo? Hein? Muito tempo. E por que a gente só visita no dia? Eu estou dizendo que o método de Cristo, que é de se aproximar das pessoas de maneira intencional, funciona. Às vezes a gente quer cumprir missão fora do país, quando do meu lado eu tenho um enlutado, que eu poderia, pelo menos, estar do lado. É o suficiente. Que já abre a possibilidade para conhecer Cristo. Então, o que eu venho fazer aqui é descomplicar, de certa forma, o cumprimento da missão. Quanto vale um abraço? Quando se espera recebê-lo? A gente faz tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Todas as sementes que você jogar a partir de hoje serão sementes para cultivar o coração da pessoa. Para que em algum momento ela abra a oportunidade para você justificar a sua postura através da Bíblia. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, como é que eu faço para começar? Começando. Em primeiro lugar, olhe mais quem está ao seu lado. Na correria da nossa rotina, a gente pouco percebe as pessoas. Cristo percebia as pessoas. Percebia tanto que uma certa vez ele ia para Jericó e ali tinha um cego, né? Ao lado do caminho, e queria ter a oportunidade de ser curado. E muita gente acompanhava Jesus Cristo, e o cego começou a gritar, porque era o último recurso que ele tinha. E os seguranças de Cristo disseram, não adianta, ele não vai ouvir você. Cristo não somente ouviu, notou, parou e disse, traga aqui. E o atendeu como se ele fosse a única pessoa que estivesse ali. Será que nos dias de hoje não dá para a gente parar um pouco e perceber as pessoas? E atendê-las como se elas fossem a única? Não estou dizendo que você vai tomar a manhã inteira para isso. Estou dizendo que no seu trabalho pode ser que haja alguém sofrendo e que de repente na tua correria você passa e não percebe que poderia ser uma bênção para a pessoa, talvez por alguns minutos. Então, aqui eu estou falando de um estilo de vida missionário e não de um projeto para ganhar pessoas. Desafio você a viver isso e você vai perceber que algumas pessoas aparecerão para aprender acerca de quem é esse Deus que você serve. O dia que você se aproximar dos LGBTQI a mais, olhando como Cristo olha, pessoas aparecerão para poder conversar com você. O dia que você se aproximar daqueles que, por algum motivo, são rejeitados, você vai receber ouvidos para a palavra do Senhor. Mas tudo começa com o quê? Perceber as pessoas, identificar algum tipo de necessidade e tornar-se útil para ela. Aí sim, a gente terá um coração, ou uma mente, né? E um ouvido, disposto a tirar algum tempo para você. Aliás,
Por que alguém tiraria 30 minutos para você? Pense bem. Vamos pensar aqui num estudo bíblico que dura 40 minutos. Por que alguém vai reservar 40 minutos para te ouvir? Quais são os indícios que você se preocupa com ela? Por que as pessoas ouviam Cristo? Será que ele sentia empatia pelas pessoas? Então havia algo de diferente nele. E creio que pode haver também em cada um de nós. E a pergunta que fica agora é: o que você vai fazer? Qual é a sua obra? No ano de 1960, aqui em Aracaju, havia uma igreja ainda muito pequena. Houve um líder que o desejo era tão grande desse líder de ver a igreja crescendo, ele conseguiu um recurso aí e pagou um avião para fazer voos rasantes por aqui, distribuindo 50 mil convites para um projeto evangelístico. 1960. A igreja era muito menor do que, quem sabe, o grupo de jovens daqui. Aí eu pergunto, e hoje, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O sonho de Deus não é que a gente seja mais um. Deus espera que a gente cause, gente, uma revolução por onde a gente passa. Uma revolução do amor. Uma revolução do acolhimento. Uma revolução que apresente Cristo como de fato Ele é. Aquela musiquinha que a gente canta sempre que diz assim, olha, essas mãos que Deus me deu foram feitas para... Gente, algo tão simples, né? O serviço. Serão 4 sábados, e esse é o primeiro, e eu quero desafiar você para não chegar no último sábado da mesma maneira que, quem sabe, chegou hoje. Primeiro ponto, ore por alguém. Ore por alguém. Segundo passo, ore com esta pessoa. Terceiro passo, além de fazer os 2 primeiros, traga essa pessoa para junto de si. Não traga para a igreja, entre aspas. Traga para a sua vida. O dia que Jesus chamou os discípulos, Jesus não os chamou para o templo. Chamou para si. Porque quando chama para si, tendo culto ou não, você está ali. Não chame para os programas da igreja. Aliás, chame para si e traga para o encontro. Porque é assim que a gente faz discípulo. Se traz só para o programa, a gente faz órfão. E o projeto não é fazer órfão, é fazer discípulo. Quem nessa tarde está disposto, a partir de hoje, orar por alguém, identificar, trazer essa pessoa para o seu lado e apresentar Jesus para ela? Quem está disposto? Eu não sei quantos passos você terá que dar, né, para poder trazê-la para o seu lado. Mas a missão, ela é possível. Não porque você seja capaz, mas porque o dono da missão, ele é o maior interessado, e ele prepara os corações de maneira antecipada para que você cumpra o seu propósito. E por isso eu pergunto, qual é a sua obra? O que você pode fazer para marcar a sua trajetória nessa terra, na vida de alguém? Viver para si é muito pouco. Jesus mostrou isso. Ele marcou a história quando ele decidiu viver, pelo contrário, morrer, né, por outras pessoas. Você que nos acompanha, qual é a sua obra? O que você tem feito? Aliás, a pergunta agora é: o que você pode fazer a partir de hoje? Já pensou no seu vizinho? Já pensou no seu colega de faculdade?
Você também está disposto ou disposta a entrar nessa missão possível? Se você está disposto ou disposta, coloca aí na rede social para a gente conhecer você que está disposto ou está disposta. E é dessa forma que eu creio que você também será mais realizado diante do Senhor. O ano passado, eu viajava para uma cidade chamada Mucugê. Tinha um casal de hippie à beira do caminho, me pedindo carona. Era um sábado pela manhã. E eu pensei, eu paro o carro ou não paro? Dou carona ou não dou? Eu sempre tive o desejo de saber como é que o hippie pensa. Então parei o carro, entraram comigo, entraram no carro, um casal, a mulher sentou-se no banco traseiro, o esposo à frente. Ele me perguntou assim, o senhor é advogado? Eu disse, não. Aí eu falei, chute mais uma vez. Ele falou outra coisa lá. Eu disse, eu sou um pastor. Ele falou assim, o que é que um pastor faz? Eu pensei, bem, eis aí o grande dia para a gente conhecer um pouco mais. Eu perguntei, vocês vão para onde? Eles disseram, olha, a gente vai para uma região que fica 30 quilômetros depois de Mucugê. Eu disse, passa o sábado comigo. E vocês vão descobrir o que um pastor faz. E aí ele perguntou, tá bom, pastor, beleza, a gente topa. Ele disse, pastor, por que você crê em Deus? E a viagem ficou gostosa, né? Porque eu queria também saber o porquê que ele não cria em Deus. Entramos na igreja. Chego lá como um casal de hippie para passar o sábado comigo. Queriam conhecer a igreja, então, Bíblia na mão, entraram, participaram conosco do culto. Na hora do almoço, levei comigo porque eu os convidei. Na parte da tarde fiz outras viagens. E quando a gente entrava no carro, ele sempre perguntava, me justifica por que você crê. E a conversa foi excelente, porque a gente viajou todos aqueles quilômetros e a gente foi se afinando, né? Naquela manhã eu falei sobre o propósito de Deus para a vida do ser humano. E aí depois que chegou o final do dia, os levei no local do destino. Aí a mulher perguntou assim, ela disse, pastor, eu ainda não acredito, mas se fosse para eu descobrir, como é que eu faço? Como é que eu faço para descobrir esse propósito e esse Deus que o Senhor fala? É necessário quebrar a barreira do preconceito. É necessário colocar do lado, ouvir. Às vezes a gente quer falar, só quer falar. Não, tem que ouvir. E dialogar. Para chegar numa pergunta do tipo, como é que eu faço para conhecer? Eu quero orar com você. Você que tem vontade de fazer de fato a vontade de Deus. E que quer, a partir de hoje, apresentar alguém para Jesus. Eu quero pedir que você fique em pé. Você que se sente chamado para tornar-se uma extensão de Jesus nessa terra, acolhendo, amando as pessoas e mostrando o reino eterno. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há alguém aqui que é um amigo da igreja adventista? Aqui não é batizado ainda? Só para ter noção. É uma pergunta, né? Mas eu vou perguntar. Tem alguém que não é adventista aqui, que não é membro da igreja? Todos são membros da igreja, né? Tá, você que se levantou, quero que você dê um passo a mais aqui. Vem aqui na frente. Você que hoje decidiu que vai fazer a vontade de Deus e que ao sair daqui não vai apenas orar pelas pessoas, mas vai orar com elas. Você vai adotar alguém para Cristo. Você vai encontrar alguém e vai preparar essa pessoa para o céu. Então, vem aqui à frente. Vem cá. Não temas. A missão ela é possível. E eu estou chamando você porque não é para mim que você está declarando que vai. É para aquele que veio.
Aquele que deixou o céu, né? E deu quantos passos aqui? Muitos. Para aquele que um dia foi crucificado por você. E depois ressurgiu e disse assim: agora faça discípulos. Ou seja, vai, conte. É para ele, não é para mim. Quando eu perguntei se há alguém que não foi batizado ainda, é porque esse ministério de buscar pessoas é o ministério de quem representa Cristo, tá? E passar pelo batismo é fundamental para que você tenha a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para ir, para começar o ministério. Porque depois do batistério começa o quê? O ministério. Jesus saiu do batismo lá, foi para o deserto, mas voltou e foi para o meio do povo para cumprir a missão. A gente vai orar agora. E eu vou pedir a Deus que abençoe a sua vida e que na próxima semana, próximo encontro, você tenha o seu provar e verde também. Oremos. Bondoso Pai, os teus filhos e filhas nessa noite tomaram a decisão de viver a experiência que os teus discípulos viveram há mais de 2000 anos atrás. Eles querem se aproximar das pessoas e perceber que estão sendo canais de bênçãos. Que esse desejo, Senhor, seja fortalecido todos os dias a partir de hoje. Coloca no caminho deles essas pessoas, Senhor, que o Senhor já as tem, o Senhor já sabe quem são. Abençoe esse missionário, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse juvenil, para que essa pessoa se encontre fazendo algo para o Senhor e se realizando, sendo muito mais feliz, se sentindo útil para a salvação de muita gente. Peço-te também a bênção por aqueles que nos assistem agora, que acompanham, que o Senhor também possa ajudá-los nesse processo de abençoar outras pessoas. E caso haja, Senhor, nos ouvindo, acompanhando alguém que ainda não passou pelo batismo, que essa pessoa possa entender que ela, como representante do Senhor, deve ir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto deve ser batizada para ser uma representante com todas as credenciais do céu. Essa bênção pedimos ao Senhor, no nome de Jesus.